Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Sociologia Pode Boina. Podcast que pode boina e pode dúvidas. Hoje a gente vai trocar uma ideia, galera, sobre um tema que afeta todo mundo, a vida de todos, que são as classes sociais e a estratificação social. É isso mesmo, João. Quando nós falamos sobre Ou classes aquele artista sociais, a famoso que galera todo logo mundo pensa adora, em rico, pobre, que o público porém, adora, isso é muito mais mas que não tem complexo. tanto poder E para político, nós né? clarearmos esse É assunto, tipo isso? convidamos dois especialistas, o Eduardo e o Malit. Oi gente, prazer estar aqui, animado para a conversa. Oi, muito bom participar. Vamos descomplicar esses conceitos juntos. Bom, para dar início, eu vou ter que mandar a pergunta clássica. Afinal de contas, o que é estratificação social? Consegue nos ajudar aí, Eduardo? Estratificação é basicamente a forma como a sociedade se organiza em camadas. Essas camadas elas podem ser baseadas tanto em dinheiro, profissão, prestígio ou poder político. Então, quando estamos falando sobre classe social, estamos falando de um tipo específico dessa estratificação. Então é tipo um prédio, né? Quem tá nos andares de cima terá mais acesso a recursos e quem tá embaixo vai enfrentar maiores dificuldades. Exato, é uma ótima comparação. A ideia é que existem posições diferentes dentro da sociedade e isso influencia as oportunidades de cada um. Bom, realmente foram respostas muito boas. Mas afinal de contas, agora trazendo mais um pouco da teoria em si, como é que o Durkheim via essa divisão? Como que ele imaginava, como que ele afirmava essas coisas? Consegue explicar pra gente? O Durkheim não falava muito em classe como Marx, mas em grupos profissionais ou funcionais. Ele comparava a sociedade a um organismo vivo, em que cada parte tem a sua função. Então, pedreiros, médicos, professores e engenheiros, cada grupo profissional ajudaria a manter a sociedade funcionando. Para ele, se cada função é valorizada e reconhecida, a divisão ajuda a trazer coesão social em vez de conflito. Bom, vocês falaram da estratificação, do Durkheim, trazendo informações muito pertinentes. Porém, eu queria saber suas opiniões a respeito do Weber, que é um cara mais detalhista nesses assuntos, e como que ele entra dentro dessa conversa. Weber dizia que a estratificação não é só econômica, ele falava em 3 dimensões. A primeira é a classe ligada à economia, posição no mercado de trabalho. A segunda sobre estamento, prestígio social e reconhecimento. A terceira fala sobre os partidos, o poder político e a capacidade de influência. Ou seja, dá para ter muito dinheiro e pouco prestígio, ou pouco dinheiro e bastante prestígio. Por exemplo, professores costumam ter reconhecimento, mas não necessariamente salários altos. Ou aquele artista famoso que todo mundo adora, que o público adora, mas que não tem tanto poder político, né? É tipo isso? Exatamente. Essas dimensões elas nem sempre caminham juntas. Bom, agora em relação ao Marx, um filósofo muito pertinente dentro desse assunto, que não pode ficar de fora. Para Marx, a sociedade estava dividida em duas grandes classes: a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. A chave é o conflito, ele falava em contradição. Os interesses dessas classes são opostos. E na dialética, que é o movimento desse conflito, gerando mudanças históricas. Ah, saquei. Então é tipo um cabo de guerra. Cada lado puxa até que alguma transformação aconteça. É isso? Perfeito. E é essa tensão que, segundo Marx, move a história. Certo. Porém, se nós trazermos isso para os dias de hoje, ainda faz sentido pensar nessa divisão tão rígida? Bom, hoje a sociedade é mais complexa. Ainda temos desigualdades claras entre ricos e pobres, mas surgiram várias camadas intermediárias. Isso mostra que não dá para pensar só em dois blocos como no século XIX. Hoje, fatores como profissão, acesso à educação e até consumo ajudam a compor essas diferenças. Bom, para continuar o andamento do nosso podcast, entraremos agora num tópico bastante importante e que contempla boa parcela da população brasileira, que é a classe média, né? Então, Malit, como chegamos na famosa classe média, você poderia explicar pra gente como entender essa galera, como eles realmente funcionam, o que é a classe média de fato?
A classe média geralmente é definida por ocupação profissional e renda, mas ela é muito heterogênea. Dentro dela você tem desde profissionais que estão quase na elite, até aqueles que, se perderem o emprego, correm o risco de cair na classe baixa. E é por isso que a gente fala em classes médias, né, entre aspas, no plural. Porque são várias realidades que estão convivendo sob o mesmo rótulo. Então não dá para nós tratarmos como um único grupo, né? De jeito nenhum. A classe média é cheia de nuances e muito instável. Realmente. Após todas essas respostas, a gente pode perceber que falar de classe social é muito mais do que comparar quem tem ou quem não tem dinheiro. É algo muito mais profundo do que isso. Nossa, real. É pensar também nas suas funções, nos prestígios, nos poderes e também nos conflitos, abrindo nossa visão e concepção do mundo. Bom, esse é o papel da sociologia. Ajudar a gente a enxergar as engrenagens da sociedade. E perceber que essas engrenagens afetam diretamente o nosso cotidiano. Valeu demais aí pela participação, Eduardo e Malite. Até a próxima, viu? Muito obrigado. E obrigado a você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Agora, só para terminarmos de fato nosso podcast, gostaríamos de chamar a professora Luísa, da Universidade Federal de São Paulo. Oi, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer muito pelo convite e queria dizer agora o que eu penso sobre esse assunto tão relevante. E quando a gente fala sobre a estratificação social, é importante lembrar que esses conceitos não são só teorias do passado, até porque eles explicam muitos fenômenos atuais, como o aumento da desigualdade de renda no Brasil, ou até mesmo a sensação de segurança da classe média. Muitas famílias conseguem ascender socialmente por causa da educação, mas também podem voltar a cair para camadas mais baixas em momentos de crise econômica. Esse movimento mostra como a estratificação é dinâmica e como as condições materiais e simbólicas se entrelaçam no dia a dia das pessoas. Então, em resumo, eu acho muito importante a gente conversar sobre esse tema. Ele é muito relevante. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Dá para perceber que por meio desses conceitos clássicos, nos auxiliam muito a entender como o Brasil funciona nos dias de hoje. Muito bom poder ouvir essa visão da professora Luísa, até porque ela conecta diretamente com a nossa realidade. Por fim, gostaria apenas de agradecer aos profissionais que contribuíram academicamente para esse podcast e para esse mais episódio do nosso podcast Podboy, né? Então gostaria de agradecer aos professores Malite e Eduardo e a professora Luísa, que contribuíram de maneira positiva e significativa para o desenvolvimento desse podcast. Muito obrigado a todos, fique com Deus e um abraço.